Olá, boa noite para quem está chegando. Oi, Karine. Oi, querida, tudo Tudo bem? bom? Pontualíssimo, pontualíssimo. Seja bem-vindo. Pessoal que está chegando aí, gente, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar conosco. Eu sou a Lisbeth, da Hidroeducação, e hoje nós vamos receber uma figura ilustre, que é o Karim Cury. Né, Karim? Bom, antes de começar, eu quero dizer para vocês o seguinte, que essas lives, são 3 lives que nós preparamos para vocês essa semana. Essas lives, elas foram assim, foi com muito carinho que nós preparamos. Aqui, ó, tipo, para mim, Patrícia. Pronto. Na hora. Deu, agora deu. Na hora sempre tem alguma coisa que não funciona. Bom, então nós preparamos essas 3 lives para vocês, gente, assim, com muito carinho mesmo. E escolhemos também pessoas profissionais muito diferenciados. E o nosso primeiro convidado é o Karim. A série dessas lives é O Diferencial é Ser Humano. Uma inspiração que nós tivemos com a frase do Murilo Gun. Conhece, né, Karim? O Murilo Gun? Muito, muito. Isso. Uhum. Pois é, nós estamos vivendo, não é novidade para ninguém, mas nós estamos vivendo momentos assim inusitados, momentos de intensas transformações, e isso tem assim, mexido muito com cada um de nós. E por isso que nós temos que nos cuidar, sem ter uma receita de bolo, vamos dizer assim, mas nós temos que nos cuidar para que nós possamos realmente ativar esse diferencial que é o ser humano. O nosso primeiro convidado é o Karim, com o ser humano com mindfulness. O segundo convidado, a segunda convidada é a Odete Rabaglio, com o ser humano desenvolvendo as suas skills. E a Heloísa, de BH, ser humano, não recursos. Tudo abordando esse diferencial que somos nós. E é claro que nós temos que ficar assim, bastante atentos, porque como não é receita de bolo, o que funciona para mim pode não funcionar para outra pessoa. A nossa intenção é que a gente possa dar algumas pistas, fornecer subsídios para que nós possamos realmente ativar isso tudo. Agora, gente, falar sobre o Karim é meio difícil. O mais fácil, Karim, sabe o que é? É marido da Sil, que é gente boa demais da conta. E tem uma filha, é pai da Estelinha, que é um amor de pessoa, que de vez em quando a gente está vendo aí nas lives. Pois é, mas eu estou com um papel aqui que eu vou ler algumas coisas. Administrador, consultor de empresas, coach, palestrante, instrutor de mindfulness, trainer em PNL, marido da Sil e pai da Estelinha, 5 livros publicados, e aborda temas de liderança, comportamento, técnicas de treinamento e saúde. Então, por aí vocês já podem perceber que realmente é uma pessoa diferenciada. E o mais legal, que eu acho, que ele é um ser humano maiúsculo. Ele é o ser humano, é todo maiúsculo. É uma pessoa super, super especial. Então, o Karim, vamos lá? Você pode nos dizer como que você entrou nesse caminho do mindfulness? Porque eu te acompanho há muito tempo. Agora, essa é a última novidade que nós temos, né, de conteúdos que você vem desenvolvendo e trabalhos que você vem fazendo. Então, você pode só contar para a gente como é que você chegou nesse caminho? Então, Lisbeth, primeiro, é uma honra estar com você, porque além de ser uma profissional excepcional, é um ser humano maravilhoso que eu conheço já há bastante tempo. E eu vou dar um resumo da ópera para vocês. Como é que eu cheguei em mindfulness? Eu atuo na área de desenvolvimento de pessoas há 30 anos.
E nessa estrada, a gente faz muitos treinamentos de desenvolvimento pessoal. Então, eu trabalho basicamente com desenvolvimento de pessoas, né? Como a Lisbeth falou, eu sou coach profissional. E um dos treinamentos que eu optei em fazer foi o Mindfulness, com uma proposta de autoconhecimento. Então, contando um pouquinho da minha trajetória. O primeiro livro que eu publiquei foi sobre emagrecimento e mudança comportamental. Eu já tinha uma formação em programação neurolinguística, eu segui toda a minha trilha de desenvolvimento, foi voltada para a área de liderança, que eu sou formado em administração de empresas, e surgiu a oportunidade de eu fazer um treinamento de Mindful Eating, que era um treinamento de desenvolvimento de mindfulness voltado para a alimentação. Eu falei, bom, eu vou fazer. E o que eu fiquei surpreso, eu já dominava muito o tema reeducação alimentar, mas com uma outra perspectiva. E para minha surpresa, depois do programa de 8 semanas, eu emagreci quase 4 quilos, sem fazer dieta. E eu falei assim, não é possível que existe alguma coisa que me encantou naquilo, desde o primeiro. E a coisa que me chamou mais atenção foi, será que nós estamos de fato atentos ao que realmente importa? E aí, quando eu fiz a primeira formação em Mindful Eating, eu falei, é isso que eu quero para minha vida, e eu vou me aprofundar em Mindfulness. E aí eu me tornei instrutor de atenção plena, usei todo esse conteúdo para desenvolvimento pessoal, para a área de liderança. E semana que vem eu termino um livro sobre o tema, né? Ah, que legal! Então, e aí me encantou, me tornei instrutor, depois de instrutor sênior, e eu tenho praticado isso desde então, né? Já são quase 6 anos na estrada de Mindfulness, né? Com práticas diárias e muita coisa acontecendo. É bom, né? Quando a gente encontra esse caminho, né, Karine? Aí você faz, tudo que você faz parece que é diferenciado nesse sentido. Então, encontrar esse caminho ativa tudo na gente para poder ir em busca daquele objetivo. Então, que bom, que bom. Pois é. Então, assim, eu tenho várias curiosidades a respeito de tudo que você vai falar, mas eu vou procurar, assim, ser mais objetiva. Karine, pode explicar, você pode falar o que é essa tal de mindfulness e como que a pessoa pode ser mais humano fazendo essas práticas? Então, eu queria que você falasse isso e depois a gente vai aumentando o ritmo da nossa conversa. Então, vamos embora, Lisbeth. Afinal de contas, o que é mindfulness, né? Mindfulness é você trazer teu foco de atenção para o momento presente. É reconhecer o que está acontecendo no aqui e no agora, sem julgamento. É basicamente você prestar atenção ao que está acontecendo no aqui e no agora, sem julgamento. Agora, o conceito é simples, né? Agora, por que a gente tem um desafio muito grande com relação a isso? Porque, enfim, eu acho que vocês devem ter lido, devem ter conhecido aquele livro O Poder do Hábito, do Higg. Sim. E aquele livro, ele traz um conceito que ele é muito forte para a gente. Mais de 75% dos nossos hábitos, eles acontecem no piloto automático. E mindfulness, todas as práticas de atenção plena, elas contribuem para a gente prestar atenção no que está acontecendo no aqui e no agora. Então, por exemplo, eu posso tomar um gole d'água sem de fato estar prestando atenção nisso,
Ou eu posso tomar um gole d'água plenamente consciente do que está acontecendo. E isso é um desafio muito grande para a gente. Porque eu acho que todo mundo já ouviu aquela frase do John Lennon que eu adoro: vida é aquilo que acontece com você enquanto você está pensando em outras coisas. Ou vida é aquilo que acontece com você quando você está fazendo planos para o futuro. Quando a gente não tem habilidade de estar presente no aqui e no agora, ou a nossa cabeça está pensando no futuro, ou ela está pensando no passado. E isso traz para a gente um grande problema. A gente deixa de viver o momento presente. A gente deixa de viver o que a vida tem a melhor para nos oferecer, que é o momento presente. E trazendo uma reflexão, né? Se nós desejamos ser cada vez mais seres humanos, nós precisamos aprender a viver. E viver significa estar de corpo e alma no momento presente. Muito bom, Karine. Realmente a gente fica muito no piloto automático, e nem percebe, e nem ouve, e nem dá notícia do que está acontecendo à nossa volta, muitas vezes. Às vezes eu estou aqui, mas eu estou com a minha cabeça em outro lugar. Isso é muito comum acontecer, é o nosso piloto automático mesmo. Bom, eu vou te dar um outro exemplo, Lisbeth, tá. Que eu acho que todo mundo que está escutando a gente já passou por isso. Alguma vez você já fez uma refeição pensando na sobremesa? Eu já. Eu já. O melhor é sobremesa. Quem é que não fez isso, né? Alguma vez você já participou de um evento, mas a tua cabeça estava em outro lugar? Então, toda a prática de mindfulness é um convite para você se lembrar aonde está a minha atenção no momento presente. Ok. Muito bom, muito bom. E assim, como que você vê na prática, nas empresas, já que nós trabalhamos muito, né, nas organizações, nas empresas, como que a gente pode fazer isso no ambiente de trabalho? É possível, Karine? As empresas dão abertura para esse tipo de trabalho? Como é que é? Dão muita abertura, Lisbeth. Primeiro, é importante que a empresa saiba o objetivo do trabalho, né? Uma das traduções de mindfulness é trazer teu foco de atenção para o momento presente. Então, eu acho que sempre quando a gente vai ter um discurso para dentro de uma empresa, é muito importante a gente trazer dados concretos e uma realidade prática para ser aplicada logo em seguida. Mindfulness é também um treino de atenção e para que você tenha mais foco. Então, eu vou mostrar alguns desafios que a gente enfrenta várias vezes. E aí é uma pergunta para todo mundo que está nos acompanhando na live. Alguma vez você já falou com alguém e você identificou que essa pessoa não estava prestando atenção em você? E qual foi o sentimento que você teve? Horrível. Horrível. Sentimento ruim. Exatamente. Sentimento ruim. Agora, quantas vezes a gente vê uma realidade dentro das empresas que as pessoas não estão prestando atenção umas às outras e não percebem isso, né? Um exemplo clássico, né? Quando a gente vai dar algum treinamento de feedback. Quantas vezes a gente fala para os gestores ou para quem vai dar o feedback, olhe nos olhos do colaborador. E muitas vezes o gestor está olhando para o celular dele ao mesmo tempo que está falando com o colaborador. Ou né? Então na tela do computador, né? Fazendo outras coisas, conversando com outras pessoas. Exatamente. Aí, de novo, aquela reflexão. Comunicação não é o que eu falo, comunicação é como o outro recebe. E aí vai a pergunta. O cérebro não consegue prestar atenção em duas coisas conscientes ao mesmo tempo. E quando a gente faz duas coisas ao mesmo tempo, a gente fica com a atenção dividida. E aí é um desafio para todos nós, e trazendo isso para dentro das empresas, né, Lisbeth?
Será que nós estamos, de fato, atentos ao que realmente importa? Nossa, muitas vezes não mesmo. Não mesmo. E isso tem a ver também, Karine, com as questões de engajamento, né? Será que a pessoa está realmente engajada? Porque se ela está engajada, ela está atenta, ela está focada naquilo que ela precisa, né, fazer. Ela gosta, então, assim, não é como se fosse um dever, ela faz por livre e espontânea vontade. Então, isso também, se eu estiver errado, você me fala. Eu acho que tem a ver com o engajamento que as pessoas... Totalmente, tem tudo a ver, Lisbeth, é 100% isso. Existe uma frase de um grande autor de mindfulness, o nome dele é Thich Nhat Hanh. Ele diz o seguinte: o presente mais precioso que você pode oferecer para a pessoa querida é a sua verdadeira presença. E aí a reflexão: será que nós estamos presentes para quem realmente importa? E você falando sobre engajamento, a primeira queixa dos colaboradores é a seguinte: eu não percebo que o meu gestor está realmente atento a mim e ao que eu estou fazendo. Eu também ouço isso. Né? E aí a gente traz essa reflexão para o momento da pandemia que nós estamos atravessando. Uma das práticas que eu tenho insistido nos meus treinamentos para os gestores é: entre em contato com a sua equipe de trabalho para perguntar como está você. Uhum. Não toque no assunto do trabalho. Sim. É uma maneira de você acolher e se fazer presente num momento desafiador. Só que isso tem que acontecer de coração. Tá. Não pode ser forçado. Se é forçado, o outro não acredita. Não sabe, a gente tem que fazer assim de dentro para fora, de coração mesmo. Cuidado implica nisso. Exatamente. E isso é uma habilidade que pode ser treinada. Porque, às vezes, na correria do dia a dia, a gente não coloca isso na nossa agenda de prioridades. Uhum. E aí o grande desafio, né? As empresas querem chegar em resultados. A gente só alcança resultados através das pessoas. Sim. Aí a próxima pergunta para os líderes: será que você, de fato, está atento para a sua equipe? E a pergunta número 2, será que você demonstra cuidado com a sua equipe? Né? Porque na maioria das vezes só o cuidado com o resultado, não é com a pessoa. Fica olhando, fiscalizando o tempo todo, resultado, resultado e resultado. Simplesmente isso. Então as pessoas ficam realmente, as pessoas são deixadas de lado, elas não são cuidadas. E ele é a pessoa principal para poder fazer esse tipo de trabalho, né, Karine? Exatamente. Karine, então, assim, é uma outra curiosidade, porque você sabe também que na nossa área tem muito modismo. Tem muito modismo. Cada época é uma coisa diferente nesse sentido, modismo. Então, mindfulness não é modismo, é ciência. É ciência, embora esteja muito na moda. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com a maneira que mindfulness é divulgado para as pessoas, né? Então, primeira coisa, às vezes o pessoal associa relaxamento com mindfulness. Não é. Não é. Não é. Por quê? O relaxamento, ele pode ser um efeito secundário das práticas de mindfulness. Agora, o convite de mindfulness é você prestar atenção e aceitar a realidade da maneira que ela se apresenta, sem julgamento. E isso, vamos combinar, Lisbeth, nem sempre vai ser confortável, às vezes vai ser dolorido. Agora, a única maneira da gente lidar com eficiência com a realidade é aceitá-la da maneira que ela se apresenta. Tudo aquilo que você resiste, persiste. Essa frase é do Jung, e ela está muito presente em mindfulness, porque toda a nossa proposta é coexistir com a realidade da maneira que ela se apresenta no aqui e no agora. Então,
Estamos passando por momentos desafiadores? Sim. Isso pode trazer uma carga de ansiedade muito grande para a gente? Sim. Sim. Como é que eu vou lidar com essa realidade? Eu só consigo lidar com a eficiência, com uma realidade, a partir do momento que eu aceito que ela está presente. E eu sempre digo, tem uma frase que eu uso o tempo todo em mindfulness, que é a seguinte: é o que temos para hoje. Como é que nós vamos lidar com a realidade da melhor maneira possível? Uhum. É isso. Muito interessante. Muito interessante mesmo. Eu acho que a gente tem que assim, conhecer, né, Karine, alternativas. E não ficar nessa história aí de modismo. Eu só vou conhecer porque está na moda. Não. A gente precisa conhecer um pouco mais para poder fazer as nossas opções também, né? Então, assim, Exatamente. é muito interessante. Ciência, pode nos ajudar e muito a sermos pessoas melhores, a sermos seres humanos diferenciados. Porque nesse momento que nós vivemos, o que nos resta realmente é buscar o nosso caminho. É buscar a nossa caminhada, fazer uma caminhada diferenciada. Porque com toda técnica, com toda inteligência artificial aí, nós temos que usar essa inteligência artificial para que nós tenhamos também mais tempo para cuidar um pouco mais de nós, né? Uhum. Bom, e assim, nas empresas, né? Nas empresas, você tem feito muitos trabalhos nesse sentido? Eu Tenho, sei que você tem um Lisbeth. programa, hoje eu te assisti. No A gente, rádio, não é isso? a gente procura sempre trazer o, diferentes habilidades no programa de Mindfulness, né? O programa foi desenhado para acontecer em 8 semanas. Eu também ofereço workshops mais curtos. A sugestão é que a gente tenha aí mais ou menos 1 hora durante o encontro de Mindfulness, né? A gente trabalha cada vez um tema, né? E eu queria trazer algumas dicas para os nossos ouvintes aí, para quem está participando da live, né? Será ótimo. Lisbeth, para a gente sair desse universo de conceitual para entrar na prática, né? E entrar na prática. Então, vamos ver essas práticas aí que você tem, que você pode nos sugerir, né? Para poder despertar, ativar cada um em relação a ser uma pessoa melhor, ser um diferencial humano. Então vamos lá. Praticar. A minha primeira sugestão é a gente praticar uma tomada de decisão consciente. Então vamos lá. Alguma vez você já tomou alguma decisão de maneira precipitada? Ou alguma vez você já falou algo ou escreveu algo e se arrependeu logo depois? Então, eu sempre gosto de dar o exemplo do celular. Alguma vez já te aconteceu de você receber uma mensagem no teu WhatsApp e às vezes aquele WhatsApp te deixou com a cabeça quente? E aí o que você fez? Ao invés de digitar, você grava um áudio porque vai mais rápido. E aí quando você viu, opa, já foi. Em Mindfulness, uma das práticas que nós temos é fazer uma pausa antes de agir. Essa frase é do Viktor Frankl, e ela diz o seguinte: entre o estímulo e a resposta existe um tempo. E neste tempo se reside a nossa capacidade de mudar a nossa resposta. Então vamos lá. Vamos supor que você recebeu um e-mail, um WhatsApp que te deixou de cabeça quente. Se você tiver a habilidade de fazer uma pausa antes de responder, você está aumentando o tempo entre o estímulo e a resposta. Agora, como é que a gente faz essa pausa? Toda a proposta de mindfulness é não ir para o mental. A gente vai para o físico.
tá? A gente interrompe os pensamentos e uma das pausas é você, por exemplo, se comprometer a respirar 3 vezes antes de responder o teu WhatsApp. Se a gente tiver a habilidade de parar antes de agir, isso aumenta as chances da gente tomar uma decisão consciente e não impulsiva. Agora pergunta para todo mundo, né? Como é que a gente para antes de agir? Eu sugiro fazer 3 respirações. 3 respirações. 3 respirações. Você vai responder o teu WhatsApp, mas faz uma pausa antes de responder. Você pode, por exemplo, tomar um copo d'água. E o ideal é que você tenha um copo d'água à mão quando isso acontecer. Então, por exemplo, para quem responde muito e-mail, para quem responde muita mensagem de texto, faça essa pausa, mas essa vai ser a pausa consciente. E depois você vai agir. É assumir um compromisso para parar antes de agir. Para evitar aquele arrependimento depois, né, Lisbeth, que às vezes acontece com a gente. E acontece muito, né, Karine? Acontece muito. Aquela ansiedade, vou fazer agora, você nem pensa em nada, simplesmente faz, e depois aí é um arrependimento mesmo. Eu tenho que trabalhar, acho que eu tenho que respirar. Não é 3 vezes, não, é 6 vezes. Nós todos, Lisbeth, nós todos, sem exceção, viu? E assim, o que é legal, o que a gente sempre sugere, é nunca esperar uma situação que você precise usar essa habilidade. Você vai treinando, 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 até que isso se torna natural para você. E para isso precisa estar presente, porque se não estiver presente, não consegue. Não consegue. Não consegue, né? Então, a primeira prática para tomar decisões conscientes é fazer uma pausa antes de decidir qualquer coisa, principalmente se ela for importante. E sair um pouco daquele piloto automático. Por que você tem que tomar essa decisão já? Né? Se a gente tivesse a habilidade de se fazer essa pergunta, as coisas eu acho que elas fluiriam com muito mais tranquilidade. Sim. Com certeza. Né? A gente recomenda que você dirija o teu foco de atenção para a tua respiração ou para uma sensação física. Então, por exemplo, você tem que tomar uma decisão. Normalmente, a gente tensiona uma parte do corpo quando a gente está num estresse muito intenso. Ou pode ser o pescoço, ou pode ser os ombros, ou pode ser a lombar, e assim por diante. Então, a sugestão faz uma pausa, percebe se tem alguma parte do teu corpo que está tensa, faz as tuas 3 respirações e só depois você vai decidir como você vai agir. Ponto. É simples assim. Simples mesmo. E a segunda técnica, vamos lá. eu tô vendo que eu vou encaixar em muita coisa aí, viu? Opa, vamos embora, né? Vamos lá. Eu vou sugerir uma coisa que é a seguinte. A nossa respiração tem muito impacto na nossa qualidade de vida e nas nossas emoções, tá? Se você deseja agir de forma consciente e não impulsiva, precisa começar a prestar atenção na sua postura. Então, por exemplo, eu acredito que muitas pessoas que estão participando da live estão assistindo a live sentados, né? Então, deixa eu aproveitar um tempinho
para trazer um pouco de atenção para a postura corporal. Então, procura se posicionar de maneira confortável na cadeira, distribuindo o peso do corpo nas duas pernas, apoia bem os pés no chão, veja se tem alguma tensão no teu pescoço, como é que você está. Em tempos que nós estamos muito tempo na frente das telas, a gente esquece do nosso corpo e tende, no final do dia, tá com aquela dor no pescoço, tá com um pouquinho de dor de cabeça, ou os olhos estão ardendo. A recomendação é de que a cada hora você pare e se recoloque, faça pequenos ajustes na cadeira para não tensionar nenhuma parte do teu corpo, né? E ao longo do dia, a gente não percebe, a gente começa com uma postura que está saudável, no final do dia a gente já está tensionado, a gente já está mais curvado e assim por diante. É verdade. Né? E aí, eu vou fazer um exercício super simples com todo mundo que está aí, vai ser bem curtinho, uma prática para você começar a treinar para não agir de forma impulsiva. Então, eu quero que você busque uma postura confortável e durante 30 segundos você vai tomar a decisão consciente de não se mover, nem para piscar os olhos, tá? E quando eu falar já, você vai se movimentar prestando muita atenção aos seus movimentos. Só que você não vai fazer isso de maneira automática. Você vai escolher a parte do teu corpo que você vai movimentar em primeiro lugar. Vai ser um tempo muito curto, vão ser 30 segundos. Então, a partir de agora, tome a decisão consciente de não se mexer. Tá valendo. Agora, suavemente, antes de você fazer o movimento, escolha qual é a parte do teu corpo que você vai mover. Aí, foram 25 segundos. Quem é que teve a sensação que foi muito mais tempo? Muito mais tempo. Muito mais tempo. 30 segundos pode ser uma eternidade. Então, Lisbeth, é para mostrar como a gente não tem o hábito de agir de maneira consciente. A gente vai fazendo as coisas sem pensar, né? Então, sem pensar e sem enxergar também. Né? Sem enxergar, sem enxergar. Exatamente. E agora eu vou trazer uma terceira prática, que é a prática de ser e não fazer. Então vamos lá. A gente precisa, essa frase não é minha, é do Dalai Lama. A gente tem que tomar cuidado com uma vida ocupada demais. Quando a gente entra no piloto automático e faz uma tarefa depois da outra, sem fazer uma pausa, a gente deixa de prestar atenção no momento presente. A gente precisa de algumas pausas ao longo do dia, principalmente quando a gente está muito agitado, e a gente se pergunta, o que eu estou pensando agora? O que está se passando pela minha cabeça? Pergunta número 2. O que é importante eu fazer
neste momento. E só depois você decide o que fazer. Então vamos para algumas reflexões. Ter muitas prioridades é o mesmo do que não ter nenhuma. Outro ponto que me chama muita atenção, isso apareceu no último treinamento que eu ministrei. Um dos participantes me disse o seguinte: Karim, eu tenho tanta pressa de manhã, quando eu estou tomando café, porque eu não estou de fato presente com a minha família. Por quê? Eu estou pensando em organizar o material dos meus filhos para sair, o lanche que eles vão levar para a escola, o trânsito que eu vou pegar no trabalho, o horário que eu tenho que sair de casa e assim por diante. A pressa é inimiga da perfeição. Se eu não tiver habilidade de fazer uma pausa, eu vou me atropelar ao longo do dia. E quando eu falo a prática de ser e não fazer, significa o seguinte: se você quer estar cada vez mais presente para as pessoas queridas, faça uma pausa. E essa pausa, às vezes, significa algo que ninguém gosta de ouvir, mas é minha responsabilidade falar. Se você quer ter mais tempo presente com as pessoas que são importantes para você, acorde mais cedo. Porque todas as vezes que nós estivermos apressados, a nossa cabeça vai estar no futuro. Uma das pessoas que trouxe mindfulness para o Ocidente é o Jon Kabat-Zinn. E ele tem uma frase que eu adoro, diz o seguinte: quando estiver tomando banho, verifique se você realmente está no banho. Talvez você já esteja em reunião de trabalho, ou talvez a reunião de trabalho inteira esteja no banho junto com você. Por quê? A pressa joga a nossa cabeça lá para o futuro. Por esse motivo, alguns momentos durante o dia, é importante você fazer a pausa sagrada. O que é a pausa sagrada? Separa um instante, para tudo que você está fazendo, e você vai fazer a primeira pergunta. O que está se passando na minha mente agora? Pergunta número 2. O que é prioridade nesse momento? Decida somente depois dessa pausa. Porque às vezes, Lisbeth, a gente está correndo para vários caminhos, e se você não sabe que caminho você vai tomar, você vai ficar cada vez mais perdido. Certeza. E tem uma frase do Ram Charan, que é um grande executivo indiano, que diz o seguinte: ter muitas prioridades é o mesmo do que não ter nenhuma. Uhum. Pronto. Né? Isso mesmo. E a gente ainda tem 2 práticas, Lisbeth. Eu acho que eu vou em frente para não estourar o nosso tempo. Eu tô curiosa com essa prática. Tudo eu bem? acho que o pessoal também tá curioso, viu, Karim? Então vamos lá. A prática de fazer uma coisa por vez. Quando a gente faz 2 coisas ao mesmo tempo, a gente fica com atenção dividida, tá? Então a minha sugestão isso, lógico, está baseado na neurociência. Os estudos foram feitos por um neurocientista chamado Zheng Wan, da Universidade de Ohio, que ele demonstrou o seguinte: o cérebro ele não consegue se concentrar em mais de uma atividade consciente por vez. Então, por exemplo, você é capaz de ler e ouvir música ao fundo. Por quê? Porque a música é uma atividade automática.
e a leitura é consciente. E você está usando dois canais diferentes. Você está usando a audição e a visão. Agora, se você tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo, você vai ficar com a atenção dividida. Então, a minha sugestão, procure fazer uma coisa por vez com a sua máxima atenção. Tá? Isso vai fazer toda a diferença em termos de produtividade e retrabalho. Então, a hora que você estiver respondendo o e-mail, só responder o e-mail. A hora que você estiver na live, você está 100% na live. Imagine o poder das nossas ações se elas contivessem inteiramente a nossa atenção. Mindfulness é a capacidade que existe em cada um de nós de estar totalmente presente no aqui e no agora. Então, esse é o próximo treino e a sugestão para todo mundo que está ouvindo a gente. Uma coisa por vez. Para isso, elimine todas as distrações e mergulhe inteiramente na atividade em si. É lógico que você vai precisar fazer algumas pausas ao longo do dia. A qualidade da nossa atenção, ela muda a cada hora e meia. É por isso que a gente recomenda que a cada 1h30 você faça uma pausa para retomar outro ciclo com atenção plena. Consegui dar um recado sobre como a prática de fazer uma coisa por vez? Muito bom. Legal. Agora eu vou para uma prática de como utilizar a respiração para ter efeito calmante. Então vamos lá. Aí os estudos eles estão baseados de novo na neurociência. Como é que a gente ativa ou pratica uma respiração que tem efeito calmante? Então, é o que eu chamo da respiração 7x11. Na hora que você inspira, que você chupa o ar, você conta até 7. E na hora que você solta o ar, você conta até 11. Sempre que você oferecer mais tempo para soltar o ar, isto vai ter um efeito calmante. Se você estiver muito agitado e o tempo parecer muito longo para você, não faz mal. Você pode puxar o ar em 4 segundos e soltar o ar em 8, tá? Então vamos lá. Eu vou contar até 7 para que quem esteja com a gente nessa live pratique. Então, momento de chupar o ar. Inspirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora vamos soltar com mais tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se você for fazer essa prática com crianças, pede para a criança puxar o ar contando até 2 e soltar contando até 4, tá? Tem muita gente que está com muita dificuldade no momento atual para pegar no sono, porque fica com pensamentos repetitivos o tempo todo. Uma das dicas é você praticar esse exercício deitado e obrigue-se a contar mentalmente, porque isso vai manter a tua mente ocupada contando e obrigatoriamente você não vai conseguir ter um pensamento negativo ou ruminante. Dica: sempre o momento de soltar o ar é maior do que o que você inspira. Com a minha filha, eu vou mostrar como é que eu faço. Eu peço para ela imaginar que ela está soprando a vela. Então, eu peço para ela imaginar que o dedinho dela é uma vela, ela chupa o ar, eu peço para afastar o dedinho um pouco mais e assopra a vela.
Se vocês treinarem isso com calma, com carinho, vai ter um efeito calmante e vai contribuir para você ter um sono mais gostoso, mais profundo e mais reparador. Muito Dica: bom. 3 a 5 minutos por dia. 3 a 5 minutos só. É. Ô, Carinho, eu tô vendo uma pergunta aqui. A inspiração deve ser pelo nariz ou pela boca? Sempre a inspiração pelo nariz e soltar o ar pela boca. Ah, tá. Tá? Sempre pelo nariz e solta o ar pela boca. Tá? Muito bom. Isso Tá? tudo muito simples, né, Carinho? É muito simples. Muito Agora, simples. exige da gente, né, Lisbeth, Muito. o compromisso com a prática, né? Fazer. Porque Fazer. se não fizer, não adianta absolutamente nada, né? É, Nada. né? E aí, para a gente ter uma última prática, eu trouxe para vocês a prática da bondade amorosa, que é uma meditação que foi estudada exaustivamente por uma psicóloga da psicologia positiva. O nome dela é Barbara Fredrickson, da Universidade da Carolina do Norte, e ela demonstrou com estudos científicos que essa prática ela melhora o sentimento de inclusão, bem-estar social, apoio social e redução do estresse, tá? Então, eu quero que você se coloque numa posição bem confortável. E eu quero, se você se sentir confortável, você fecha os seus olhos. E eu quero que você imagine uma pessoa que te inspira um sentimento muito positivo, algo muito bom. Uma pessoa muito inspiradora para você. Uma pessoa que traz coisas muito boas para você. E não precisa ser necessariamente uma pessoa que você conheça, tá? E aí eu quero que você repita depois de mim, mentalmente, as seguintes frases. Que você seja feliz. Que você esteja livre de qualquer forma de perigo. Que você tenha saúde a vida inteira. Que você viva em paz. Agora, suavemente, você vai se despedir na sua imaginação dessa pessoa. Se você quiser, você dá um abraço imaginário nela. E logo em seguida você vai substituir a imagem desta pessoa pela sua imagem. É como se você tivesse... Você está se vendo diante de você. E você vai repetir mentalmente, depois de mim, as seguintes frases. Que você seja feliz. Que você esteja livre de qualquer forma de perigo. Que você tenha saúde a vida inteira. E que você viva em paz. E aí, se você quiser, você dá um abraço em você mesmo. Abre os olhos devagarinho. E aí eu quero te lembrar de uma coisa. Quando a gente cuida muito do outro, às vezes a gente esquece de cuidar de si mesmo. E se você lida com pessoas, se você deseja despertar a sua melhor versão, você também tem que cuidar de você. E agora os meus votos para vocês.
Que você seja feliz. Que você esteja livre de qualquer forma de perigo. Que você tenha saúde a vida inteira. E que você fique em paz. Se você tiver a habilidade de cultivar a paz dentro de você, você vai conseguir passar isso para o outro. Muito bom, Karen. Muito, muito, muito obrigado por esses momentos maravilhosos. Nossa. E olha, eu até me emocionei. Karen, aí quando você fala isso tudo, às vezes a gente está vivendo mal, às vezes a gente não está conseguindo aquilo que a gente poderia conseguir porque a gente não sabe. Porque a gente não sabe, a gente não tem um rumo, a gente fica perdido com tanta coisa acontecendo. Então, assim, eu vejo, né, nesse momento, sabe, dicas mesmo para você encontrar o seu caminho, para você ser feliz, para você estar presente. Estar presente é fundamental para que a gente possa conseguir resultados melhores na nossa vida e na empresa também. E o que mais me encanta é a simplicidade. Eu acho que a gente vive, sabe, num momento, às vezes tem tanta coisa complicada acontecendo por aí, tantos, sabe? E às vezes a gente está deixando de ser simples. A simplicidade, nossa, ela é fundamental na nossa vida, sabe? E para ser simples, para estar mais simples, nós quebramos a cabeça muitas vezes para chegar ao simples. Então eu achei assim, nossa, fiz várias anotações aqui e eu me vi o tempo todo, né? Isso eu posso fazer, isso eu devo fazer, isso eu quero fazer. Então a intenção é essa mesmo, sabe? Que a gente possa contribuir com as pessoas, que a gente possa fazer algo mais, que você pode ajudar o ser humano, que muitas vezes está desumano, sabe? Está desumano com a gente mesmo, não é com os outros não, é conosco. Então eu achei assim, nossa, achei muito bom, muito bom. E eu fico assim encantada com as suas apresentações, todas as apresentações que eu já vi você fazendo. Você faz assim de dentro para fora. E isso é muito importante. Acho que nós temos também, estar presente é você fazer de dentro para fora também, né? E por isso que você se emociona. É por isso que a Sil, que a Estelinha, né, estão assim, com você, torcendo o tempo todo, porque você está presente. Então, Karen, muitíssimo obrigada. Nossa, foi muito bom. Tem gente que tem perguntas, mas eu não sei se a gente pode mandar essas perguntas para você. Lógico. E se eu tiver, acho que a gente ainda tem mais uns 5 minutos, se você quiser que eu responda alguma agora, né? Fala, Patrícia que está no, porque não dá para gente. É muita coisa acontecendo, né, Lisbeth? Muita coisa acontecendo. Eu tenho que estar presente aqui. Não consigo ler, Patrícia. Lê para mim, por favor. Para quem quer iniciar a prática, qual a literatura mais indicada? Tem algum curso inicial que você indica? Tem um e-book no seu site, gratuito. Tem um e-book no site. Eu gosto muito, deixa eu trazer para vocês esse livro. O título dele é Trabalho, a arte de viver e trabalhar em plena consciência. Tá? Ele traz as práticas de maneira muito simples. Tá? Eu deixei também o meu Instagram, eu tenho publicado toda semana 3 práticas nos posts. Então, por exemplo, a respiração com efeito calmante está lá. Então, fiquem à vontade para entrar, para ver o que tem, né?
E a mensagem que eu quero deixar também para vocês é o seguinte: o presente mais precioso que você pode oferecer para a pessoa querida é a sua verdadeira presença, né? E eu acho que nunca essa frase fez tanto sentido para a gente na humanidade, né? Será que você de fato está presente para as pessoas que são realmente importantes para você, né? E isso é a essência do ser humano. Isso é o diferencial, é a É o essência do ser humano. diferencial do ser humano. Obrigado, Lisbeth. Karen, muito, muito obrigada mesmo. Se você tiver a chance de assistir as outras lives, né, amanhã, na quarta e na quinta, assista também, a gente vai aprender bastante. Você é o primeiro a estar presente. Ah, então tá bom, então tá bom. Ô, Karen, muito, muito obrigada mesmo. Amei, Gratidão, adorei. querida. Eu acho que todo mundo aqui amou. E no rádio, que você fala e transmite pelo Instagram, né? Na terça-feira, não é isso? Terça-feira. E eu deixo É gravado muito bom. lá para quem quiser acompanhar, para quem quiser ver depois, né? Porque hoje a gente vive num mundo virtual, né, Lisbeth? Sim, sim. Né? Então, tá bom. Então, carinho, beijo grande para você. E vocês que nos assistiram o tempo todo, não percam amanhã. Amanhã também será excelente, tá bom? Muito obrigada, gente, pela presença. Muito obrigada pela participação. E para você, carinho, um beijo no coração. Beijo grande, querida. Para a Sil e para a Estelinha também. Muito obrigado, querida. Muito, muito obrigado. Então tá. Tudo de bom. Beijo. Tchau, tchau.